Boa noite a todos. Vamos começar com uma oração, gente. Aqui está nossos corações, né? Para saber o que Deus tem a dizer para nós hoje. Bondoso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por nos trazer até este local, Pai, para podermos te louvar, para podermos te agradecer. E obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Obrigado porque Tu tem conduzido para que as coisas vá bem para nós. Obrigado, Deus, também, porque se essas pessoas estão aqui hoje, Tu realmente é que os trouxeste. Com certeza, Pai, Tu tens um propósito na vida de cada um deles aqui, Pai. Envia também Seu Santo Espírito, Pai, para estar pairando sobre nós, abrindo nossos corações, para podermos entender e compreender tudo que Tu tem a nos dizer hoje aqui. E por isso que nós oramos agradecidos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Gente, hoje não tem slide. Eu quero que todos abram as Bíblias. Quem trouxe, né? O texto de hoje é Marcos, capítulo 5. Marcos 5, versículos 21 a 24. Tá? E depois do mesmo capítulo 5, 35 a 36. Vamos primeiro ler o versículos 21 a 24. Então é Marcos, capítulo 5. É a história do Jairo, da filha dele, não é? Vamos acompanhar? Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Agora no versículo 35 e 36, ele diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram a eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que lhe disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Nós acabamos de fazer uma oração. E por que será que às vezes as orações demoram a ser respondidas? Porque em algumas circunstâncias, nessas circunstâncias das nossas vidas, né? Deus parece insensível às nossas petições, às nossas necessidades. Sabe, gente, existe algo que a gente precisa aprender por trás dessas longas horas, por trás desses longos dias e muitas vezes longos anos de espera. E essa aparente indiferença de Deus conosco. Nesse texto que acabamos de ler, apresenta o Jairo. Ele é chefe da sinagoga. Sabe o que é uma sinagoga? É uma igreja de judeus. Os judeus, tá? É um local assim sagrado, né, para eles. E o Jairo era o chefe de lá. Era como se fosse um padre, né, da igreja. Era um homem culto,
Ele era poderoso. Talvez se fosse hoje, com muitos títulos de universitários e talvez doutorandos também. Jairo era um profissional inteligente, famoso, admirado e também era rico. Aparentemente tinha tudo o que o homem precisava para ser feliz. Sabe, aquele sujeito quando você olha, fala, nossa, esse cara deve ser feliz, nunca está triste. Andava com roupas boas, talvez carro do ano, uma excelente casa no melhor bairro que podia ter, um bom emprego, uma empresa bastante próspera, de origem de uma boa família. Eu acho que ainda, se fosse hoje, fazia comprar na rua Oscar Freire. Respeito, consideração, nome. Jairo era o protótipo do homem de sucesso. Mas Jairo não era feliz. Havia algo que incomodava e machucava seu coração. Sabe, a nossa sociedade nos ensina a esconder nossos verdadeiros sentimentos em algumas das situações que a gente tem, as nossas condições, né? Podemos estar vivendo um drama terrível, mas não temos coragem de contá-lo. Nós não contamos a ninguém porque, se o fizer, vai demonstrar fraqueza. E o outro não vai ficar com uma boa impressão da gente. É uma questão de imagem. Há um bom tempo atrás, eu conheci uma moça, toda bonitona, cabelo comprido, devia ter lá seus 30 e poucos anos, até perto de 40. Ela era portadora de HIV. Ela só ficou sabendo porque o marido dela morreu contaminado. E naquela época, eu lembro que HIV, quem era portador de HIV, não tinha muita esperança. Não estava tão adiantada como hoje, né? Que você ainda consegue ter uma sobrevida de bons anos ainda. Eles vivem bem hoje. Hoje em dia a índice de mortalidade caiu muito, mas naquela época era quase certeza que ia morrer. E uma das vezes que ela foi ao escritório, ela me contou que era portadora e que além da mãe dela, que já não tinha mais pai, além da mãe dela, só tinha alguns parentes bem próximos que sabiam disso, que ela tinha contado. E que ninguém mais sabia disso. Ela me disse que ela não tinha coragem de contar. E eu perguntei para ela, mas por que você não fala? Sua família, seus amigos, eu tenho certeza que vão apoiá-la. Vão ficar do teu lado. Ela disse, não. E continuou. Tenho medo que todo mundo me rejeite. Tenho medo de ficar sozinha, de morrer abandonada. Largada à própria sorte. Não tenho coragem de contar. Depois disso eu encontrei com ela algumas outras vezes. E na última vez que eu falei com ela, ela estava se mudando para São Carlos. Ela tinha um apartamento lá. E alguns familiares, a mãe dela parece que era de lá também. E ela foi morar com a mãe. Eu tenho a impressão que ela não deve ter sobrevivido. Sabe, meus amigos? E ela não estava errada. Esta sociedade cheia de preconceitos nos ensina a esconder nossos verdadeiros sentimentos, a nossa verdadeira condição. No fundo, não passamos de um hipócrita, um pouquinho forte, não é? Mas porque queremos mostrar o que não somos.
Sabe, eu tenho certeza que muitos vão concordar que aqui no Brasil nós temos uma maneira interessante de nos comunicarmos, de nos cumprimentar. Saímos para a rua carregando nossos problemas e quando alguém pergunta, tudo bem? Respondemos sem pensar muito, tudo bem. Nada está bom. Estamos desempregados, nosso lar está em ruína, levei bomba no vestibular, nada está bem. Mas quando alguém nos pergunta, tudo bem? O que a gente fala? Normalmente acompanhado de um leve aceno, não é? Tudo bem. Se Jairo tivesse vivido no Brasil e lhe perguntássemos, Jairo, tudo bem? Ele responderia, tudo bem. Talvez para não ter que ficar dando satisfação, porque se disser que não está bem, o interlocutor vai indagar, o que você tem? Agora voltando para o Jairo, ele tinha um grande problema, um problema terrível. Por trás daquelas roupas finas, da aparência bonita, do nome poderoso, do dinheiro, da excelente casa, da sua mansão, Jairo trazia um problema. Ele tinha uma filha doente. Como ele tinha dinheiro, havia procurado os melhores médicos da época. Até que um dia o médico disse, Jairo, por favor, não gaste mais dinheiro. A sua filha não tem mais cura. Está condenada à morte. Ela tem somente alguns meses de vida. Olha, gente, eu te garanto, ouvir uma coisa dessa não é nada fácil. Tá? A gente já teve, eu tenho certeza que alguns de vocês aqui já tiveram nessa situação. Você ficar sabendo que teu parente mais próximo, teu irmão, alguém, tem dias contados de vida. Só que você não conta isso para ninguém, né? Porque fica com medo da reação das outras pessoas. E você guarda aquilo para si. É difícil, a situação é muito complicada. Eu imagino a dor que o Jairo devia estar sentindo. Quem é pai ou mãe, a mãe nem consegue avaliar bem e entender o que um pai passa quando seu filho não está nada bem. Às vezes um resfriadinho de nada. Mas fica preocupado que o famoso chefe da sinagoga voltou triste, porque não dizer desesperado para casa. Sua filha não tinha mais cura. Mas naqueles dias, nessas épocas, Jesus andava por lá, por aquelas terras, e Jairo ouviu dizer que Jesus curava leprosos, Jesus fazia milagre, andava aleijado, fazia aleijado levantar e andar. Eles faziam o cego enxergar. E ficou sabendo de diversos outros milagres que ele tinha feito. Na verdade, ele fazia até prostitutas que eram levadas a ele. Ele as olhava com amor, se transformavam, eram restauradas e lhe devolvia a dignidade. No coração do Jairo começou a brotar um pontinho de esperança. Talvez Jesus consiga fazer alguma coisa por minha filha. Só que Jairo tinha um problema. Sabe qual era?
Ele era culto, inteligente, um cara letrado, rico, poderoso e famoso. Você pode dizer então, mas pastor, isso não é problema. Não deveria ser, né, gente? Mas infelizmente tudo isso às vezes torna-se um problema. Vou explicar. Jairo precisava que Jesus operasse um milagre na vida de sua filha, mas não podia correr atrás de Jesus. Sabe por quê? Os que seguiam Jesus eram prostitutas, marginais, ladrões, cegos, paralíticos, leprosos, bêbados, viciados e outros. Gente perdida, gente que não presta, gente rejeitada pela sociedade, gente pobre, miserável, inculto, analfabeto. Era todo esse pessoal que seguia Jesus. Como ele, o grande Jairo, chefe da sinagoga, doutor em teologia, um grande líder religioso, podia se juntar com essa gente humilde, procurando ajuda? Eu acredito que isso também pode ser problema de muita gente hoje. Sabe, tudo bem que pessoa simples, né? Procure Jesus. Mas um doutor em filosofia, tá bem que a plebe siga Jesus. Mas por que um homem rico e poderoso pode acreditar que Jesus seja capaz de fazer um milagre na sua vida? Sabe, eu conheço alguns deles nessas condições. Eu creio que também muitos de vocês também conhecem alguém nessas condições. Eles não dão abertura para poder falar de Jesus. Logo que começam a falar, eles cortam rapidamente, dando qualquer desculpa. E olha, que nem são tão bem sucedidos e nem são tão doutores assim. Querem mostrar que são fortes, só que por dentro eles vivem machucados. Precisam de auxílio, de ajuda, mas não tem coragem de pedir ajuda, porque fica com medo de que os outros irão pensar. Eles não podem mostrar fraqueza. Pobre do Jairo. Acho que enquanto pôde, resistiu. Enquanto as forças conseguiram, ele rejeitava. Mas no momento que a filha piorou, ele não aguentou mais e deixou de lado o seu orgulho, o seu poder, sua fama e sua cultura. Não tinha mais onde recorrer. A sua filha estava morrendo. Não podia ficar mais na insensibilidade. Tinha que entregar-se, tinha que render-se, tinha que se humilhar aos pés do único capaz de resolver o problema dele. Esse texto que nós lemos hoje, né, no versículo 23, ele diz assim: ele implorou intensamente: minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jairo reconheceu que precisava de Jesus, mas ainda tinha outro problema. Ele era chefe de sinagoga, gostava de mandar em todo mundo, estava acostumado a tomar decisões, pensava que os líderes tinham que mandar. Um fato é verdade: é muito difícil para uma pessoa que está acostumada a liderar e mandar, aprender a depender de outras pessoas, aprender a depender de Deus. Dizer para um camarada: não é você que está no comando,
é complicado. Eu fico imaginando o quão difícil deve ter sido para Jairo se render. Reconhecer que, apesar de rico, culto, chefe de sinagoga, conhecia e tinha na cabeça todo o Torá inteiro, que o único que poderia ajudá-lo era aquele a quem ele desprezava, aquele que pregava as boas novas, que ele era contra. Nessas ocasiões, gente, a atitude correta de qualquer cristão temente, né, a Deus seria assim: Senhor, minha filhinha está morrendo, por favor, ajuda-me. Tu que és Deus, sabe o que é melhor para mim. Aqui estou dobrando os meus joelhos perante ti. Essa seria a atitude correta de qualquer cristão. Mas Jairo, líder que era, mesmo estando de joelho diante de Jesus, acostumado a dar ordens, possivelmente deve ter agido como líder, deixando transparecer um ar de liderança que estava acostumado a exercer. Ele deve ter pensado: Senhor, preciso da tua ajuda, mas como sou líder, sei como é que as coisas devem ser. O Senhor vai se levantar agora e vir comigo. Entrará no quarto da minha filha, colocará a mão sobre a cabecinha dela e minha filha será curada. Gente, em algumas ocasiões nós não somos muito diferentes de Jairo. Precisamos desesperadamente de Jesus, mas não temos humildade suficiente para aceitar o plano dele para nossas vidas. Na Bíblia está escrito que devemos fazer tudo o que Jesus quer. Mas veja o que a gente costuma fazer. Lemos a Bíblia e dizemos assim: aqui diz branco e realmente está escrito branco. Mas não é branco, é azul. Aqui diz vermelho, mas vermelho foi no Velho Testamento. Hoje não é mais vermelho, é verde. Esse versículo hoje em dia não tem mais valor. Afinal de contas, muita coisa mudou. E a própria sociedade nem liga para isto. Ela aceita e tem como normal o que está acontecendo. Você já pensou alguma vez que nós temos uma só Bíblia? Existem tantas igrejas, tantas denominações. Você quer saber por que acontece isso? A Bíblia é uma só, gente. Por que tantas linhas de igreja? Porque continuamos fazendo o que o Jairo fez. Nos ajoelhamos para abrir a palavra de Deus com toda a reverência e lemos, mas não queremos obedecê-la. Queremos direcionar a Deus. Nós não queremos dizer: Senhor, leva-me onde tu sabes que é melhor caminho para mim. Nós não fazemos isso. Agarramos a Bíblia, a lemos o que está escrito e imediatamente queremos corrigir. Sim, está escrito, mas não é assim. Não é assim. É de uma outra maneira. Está escrito, mas isso foi antigamente, foi para o povo de Israel. Hoje para nós vai ser desse jeito. E por isso que cada dia aparecem novas igrejas. São doutrinas que o pessoal pensam de alguns versículos e direciona a bel prazer de uma forma que lhe seja favorável. Nós, os seres humanos, nós não queremos obedecer o que está escrito. Mas se a Bíblia diz que é dia, então é de dia, não é de noite. Não é o que a igreja diz,
Não é o que o pastor diz, é o que está escrito na Bíblia que vale, gente. Muitas vezes eu converso com alguns irmãos dizendo que mesmo ouvindo o pastor dizer, vai conferir na Bíblia, vê se é isso mesmo que é. Não fica só confiando no que o pastor está dizendo. Às vezes o pastor fala besteira. E por que somos assim? Pedimos a ajuda de Deus, nos ajoelhamos diante dele, nós queremos que ele faça as coisas como nós queremos e não como ele acha que é melhor. Essa que é a questão. Jesus podia muito bem ter olhado para o Jairo e dizer assim: vai embora daqui. Quem você acha que é? Só porque você se ajoelhou, pensa que pode mandar em mim? Só que Jesus não faz isso. Jesus tentou ajudar a Jairo e vai tentar ajudar-nos também. Mas olha a maneira como ele faz as coisas. A passagem diz que Jesus foi com Jairo, acompanhou sem discutir. Agora eu imagino que Jairo devia estar com muita pressa. Quando saiu da casa, o estado de sua filha já estava piorando. E como qualquer pai, sabendo da gravidade do estado da filha, Jairo estava com muita pressa. Mas Jesus parecia não ter pressa. Enquanto andava, mesmo depois do pedido e súplica do Jairo, ele ia atendendo outras pessoas, a necessidade de outras pessoas, das pessoas que encontravam pelo caminho. Lembra-se da mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue? Está entre eles aqui. Isto ele fez depois de clamor do Jairo pela filha. Mesmo depois do clamor, Jesus, na boa. E Jairo não entendia o porquê desta demora em atendê-lo. E começava a ficar desesperado. Mas com certeza qualquer pai ia ficar. Senhor, tu não entende meu problema. Todas essas pessoas podem esperar. Mas a minha filha está morrendo. Vocês acham que Jesus não entendia o problema de Jairo? Claro que entendia. Não há nada que você possa ter em sua vida que Jesus não compreenda. Não há nenhum problema que você possa estar vivendo que Jesus não conheça. Quando ele demora a responder sua oração, é porque ele está querendo ensinar alguma outra lição. Jairo tinha que aprender que o homem não pode dirigir a Deus. Tinha que aprender que o homem tem que colocar sua vida nas mãos de Deus e ser dirigido por Ele. E quando Jairo percebeu que não era ele que estava no comando, mas Deus é que dirige a sua vida, é Deus que está no comando, Jairo se entregou. Aquele homem todo arrogante que estava querendo dirigir a Deus, que estava querendo dizer a Deus como é que as coisas tinham que ser, aquele homem orgulhoso que não estava disposto a seguir humildemente que a palavra de Deus diz, quando lhe disseram que a filha morreu, aquele homem se entregou e se rendeu. Então, quando Jairo parou de querer mandar, Jesus se aproximou dele e disse: não tenha medo, tão somente creia. Isto é cristianismo, gente. Cristianismo não é tomar Jesus e levar Jesus por onde a gente quer.
cristianismo não é acomodar a Bíblia à nossa maneira de pensar. Cristianismo é acomodar a nossa vida e a nossa maneira de pensar ao que está escrito na Bíblia. E crer em Jesus e segui-lo. Esta talvez é a maior lição que nós cristãos temos que aprender. E se para isto Deus tiver que demorar sua resposta aos nossos clamores, Ele o fará. Se para aprender esta grande lição tivermos que chorar, não é problema. Deus vai permitir que choremos. Se vai permitir que em nossos negócios, falir os nossos negócios, isso também não é problema. Ele vai permitir que cheguemos lá no fundo do poço, a fim de que lá nós lembremos que o cristianismo não é dirigir a Deus, mas ser dirigido por Ele. Jairo aprendeu a lição com dor. Mas que grande dia foi aquele para ele, né? Ele saiu de casa procurando uma cura. Jesus demorou um pouco, mas tinha para ele uma ressurreição. Olha que coisa maravilhosa. Dá para perceber que o que Deus tem para nós sempre é maior do que estamos pedindo. Ele foi atrás de cura, mas Deus ressuscitou a filha dele. Meus amigos, Jesus entrou na casa de Jairo. E onde Jesus entra, poder está junto. A vitória está junto. Jesus é Deus. Ele é todo poderoso. E não há nada que Deus não possa fazer por nós. Muitas vezes demora para atender nossas orações. Mas se nós fizermos da forma correta, se nós fizermos realmente como deve ser feito, pode ter certeza que a tua oração será atendida. Quantas bênçãos nós já recebemos por Ele? Quantas bênçãos Deus nos já deu, né? Através dos nossos pedidos. Se tem uma coisa que nós podemos confiar, é que Ele vai um dia nos atender. Vamos orar? Pai querido, aqui está a tua igreja, de coração aberto, Pai, para receber teus ensinamentos e dizendo, Pai, que querem realmente fazer a tua vontade, dizendo a Ti, Pai, que a vida é sua e quem as controla é o Senhor. Obrigado, Deus Pai, por essa vida. Obrigado, por Deus Pai, pelas bênçãos que Tu nos já concedeste. Oramos agradecidos em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.